Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor César e estarei explicando para vocês agora, né, um pouquinho sobre a atividade que vocês irão fazer hoje, né, no dia 19, terça-feira. Bem, o assunto que vocês já começaram a ver aí é um assunto muito importante na matemática, né, que são as frações, né? As frações é um assunto muito importante na matemática, né? A própria palavra já fala frações. Frações significa divisão, né? Olha para vocês verem aqui, ó. Isso aqui é uma fração. Esse tracinho aqui do meio é o símbolo da divisão, tá? Nunca esqueçam disso. Isso aí é muito importante para vocês. Outra coisa muito importante que vocês devem saber é que a parte de cima da fração, ela se chama numerador e a parte de baixo se chama denominador, né? Então, o que vem a ser isso? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu vou desenhar um inteiro aqui, né? Olha para vocês verem. Ó. Não, esse inteiro aqui eu não posso desenhar, que esse aqui vai cair na atividade de vocês aí. Deixa eu inventar outro inteiro aqui. Olha para vocês verem. Ó. Olha aqui, isso aqui é um inteiro, né? É um quadrado, né? Então, uma figura inteira. Olha para vocês verem, eu pintei duas partes, né? Se eu for representar esse desenho através de uma fração, a parte de baixo da fração, ou seja, o denominador, será o número do todo. Por quantas partes que eu dividi o inteiro? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, olha a parte baixa aqui da fração já representada. Por isso que chama denominador, ela denomina quantas partes o inteiro foi dividido. E quantas partes foram coloridas, né? Foram coloridas duas partes. Então, no caso, se eu for representar esse desenho aqui, a parte colorida, vai ser 2/4, né? Por quê? Dividiu o inteiro em 4 partes, o denominador, e considerou, né, duas partes, que é o numerador. Numerou duas partes que foram consideradas. No caso aí, a parte colorida. Se eu for representar a parte sem colorir, também dá a mesma fração, né? Na atividade de vocês aí, do livro, na página 101, está falando aí para vocês sobre os denominadores, né? Quando o denominador, ele é 1 e o 10 embaixo, ou vamos supor, o 7 e o 10 embaixo, que é o exemplo que o livro deu aí, né? E o 100 embaixo. E o livro aí também deu um exemplo de 15 e o 1000 embaixo. Olha para vocês verem essas frações aqui, ó. Essas frações, a parte de baixo a gente sempre lê, a parte de cima da fração a gente sempre lê normal, 1, 7, normal. A parte de baixo é um pouco diferente. Nesse caso aqui, a gente vai ler usando a palavra décimos. Quando é 100, centésimos, e quando é 1000, milésimos. Então, 1 décimo, 7 centésimos e 15 milésimos, né? E quando é um número sem ser acima de 10, né, sem ser o 1, o 1, o 2, o 3, o 4, que é, né, na verdade, a fração começa com o número 2, né? Não tem fração com denominador 1. Tem, mas não aparece, a gente nem lê ela. Então, por exemplo, se ela aparecer com o número 2 embaixo, ó, para vocês verem. Eu desenho aqui, deixa eu desenhar para vocês. Por exemplo, ó, a gente vai ler 3 meios, né? Se for 3 embaixo, será terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Agora, se for 10, é décimo, que eu acabei de falar para vocês. Se for 100, centésimos, né? Agora, se passar de 11, aí eu vou acrescentar a palavra avos, né? Então, se a fração, aí dá o exemplo aí para vocês. Eu não vou falar o exemplo do livro, que a primeira atividade pede para vocês lerem, né? Para vocês lerem como se para falar como se lê as frações, essas frações de cima aí. Então, por exemplo, aqui, ó, essa fração aqui, ó. Como que eu vou ler ela? A parte de cima normal, 13, né? Aí a parte de baixo, 13, 26 avos. Outro exemplo aqui,
olha essa fração, 39,42 avos, né? Então, é assim que vocês fazem a leitura das frações, né? Do 2 até o 9, né? Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. O 10 é décimo, e a partir do 11, né? 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos e assim sucessivamente. O 100 já é centésimo, né? O 1000, milésimo e assim também sucessivamente. Na atividade da letra B, está pedindo para você representar a fração 5/16 avos aí, tem um quadriculado, não tem? Então, é para vocês representar essa fração aí. Eu vou dar um exemplo aqui de outro exemplo aqui, ó. Eu vou fazer outro quadriculado aqui, eu vou dar um exemplo parecido, né? Para vocês terem noção de como fazer essa atividade da letra B. Então, eu quero representar aqui a fração, olha aqui, 4 sextos, né? 4 sextos. Como que eu vou fazer? A parte de baixo é o inteiro. Então, quer dizer que eu vou ter que pintar 6 quadradinhos. Pintar não. Riscar aqui, né? Olha aí para vocês verem. Eu risquei mais forte, então olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A parte de baixo representa o que foi dividido, né? O inteiro. Então, o denominador. E quando